Todos, graças e paz, queridos e queridas em Cristo. Vou contar um pecado para vocês. Eu sempre vou às igrejas e as pessoas fazem essa apresentação e perguntam à igreja se a igreja aceita. Eu fico pensando, será que não? Como é que vai ser? Já pensaram nisso? Que Deus queira que eles digam que querem me ouvir, porque senão eu não vou ficar à vontade de falar. Hoje, eu fico honrado em poder estar aqui. Eu tenho medo de fazer essas perguntas a vocês, porque eu sei o que está passando a cabeça de vocês, mas ainda bem que vocês têm educação. Bem, hoje é culto de Santa Ceia, é um culto que a gente vai refletir sobre o sacrifício de Jesus, mas antes disso eu queria trocar com vocês uma ideia sobre o Evangelho de Mateus, no capítulo 7. Por gentileza, Mateus capítulo 7, versos 15, coloca aqui para mim, por favor. Para quem não sabe, o Sermão do Monte é o primeiro grande sermão de Jesus, e esse sermão ele serve como inspiração para grandes líderes que levantaram no decorrer da história, lendo o Sermão do Monte. Capítulo 7 de Mateus, versos 15, como é que diz? Acautelai-vos dos falsos profetas, que se vos apresentam disfarçados em ovelhas, mas por dentro são loucos roubadores. Pelos seus frutos os conhecereis. Colhe-se porventura uvas de espinheiro ou figos de abrolhos? Assim, toda árvore boa produz bons frutos, porém a árvore má produz frutos maus. Não pode a árvore boa produzir frutos maus, nem a árvore má produzir frutos bons. Toda árvore que não produz bons frutos é cortada e lançada ao fogo. Assim, pois, pelos seus frutos os conhecereis. Nem todo o que me diz Senhor, Senhor entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade de meu Pai que está nos céus. Muitos naquele dia hão de dizer-me: Senhor, Senhor, porventura não temos nós profetizado em teu nome, e em teu nome não expelimos demônio, e em teu nome não fizemos muitos milagres? Então lhes direi explicitamente: nunca vos conheci. Apartai-vos de mim os que praticam a iniquidade. Curva a sua cabeça. Oh Jesus, a tua palavra foi dita, que eu possa ser nesse momento guiado pelo teu Espírito Santo, que a tua igreja possa estar apta a te ouvir, que a gente possa ser edificado essa noite, meu, a tua palavra. É que eu te peço em nome de Jesus, quem crê diz amém. Jesus Cristo faz o seu primeiro grande discurso, conhecido como o Sermão do Monte. Discurso esse o qual ele vai proferir não só para o colégio apostólico, mas também para todos aqueles que queriam ouvir. Ele começa com uma título de introdução falando das bem-aventuranças. E ele vai discorrendo todo o discurso dele, mas no final ele começa a fazer algumas aplicações ao seu discurso. Cristo agora vai falar de duas portas, uma porta estreita e uma porta larga. Após ele fazer e mostrar a necessidade de que cada um daqueles que ouviam o seu discurso tinha de procurar entrar pela porta estreita, porque largo e espaçoso era o caminho que levava à perdição. A gente vê que há mais de 2000 anos, Jesus Cristo já tinha uma preocupação com a escolha daqueles que o ouviam. Eu, como um pregador, como aquele que ministra a palavra do Senhor, falo para vocês de forma clara: nós temos que saber quem nós somos e qual é a escolha que nós vamos tomar. Você não pode viver, levar uma vida de vir ser um ouvinte, um assistente de igreja, um assistente de culto, um participante, sem antes tomar uma decisão de quem você é, o que você quer. E ainda tem mais um agravante: ele dá a você o direito de escolha. Existe uma porta larga e existe uma porta estreita. Cabe a você decidir, cabe a mim escolher qual é o caminho que eu quero seguir. Mas Cristo faz algumas observações no que diz respeito àqueles que estão à frente. Ele agora abre o discurso, depois da porta estreita, ele olha para o seu corpo e vai dizer: acautelai-vos dos falsos profetas. Quem eram os falsos profetas?
A gente vê de forma implícita no texto, quando a gente vai ler o Sermão do Monte, Jesus Cristo agora vai falar de forma direta com os fariseus e os escribas, ao ponto tal que em Mateus capítulo 23 ele faz uma dura advertência ali aos líderes religiosos de Israel: ai de vós, escribas e fariseus. Por quê? Porque eles eram os mestres, era ele quem ensinava, era eles quem doutrinavam o povo a lei, a Torá. Era algo que era usado para eles como uma base de ensino, e eles ensinavam, mas eles mesmos não praticavam, a ponto de Cristo dizer assim: ó, façam o que ele vos manda, mas não façam o que eles fazem. Olhando em uma esfera, quando a igreja começa a ganhar número, quando a igreja começa a crescer, a igreja sempre foi atacada por falsos profetas. E o grande problema que nós temos como igreja é discernir quem é um falso profeta, quem é um falso crente, quem é aquele que de fato não é na íntegra, na sua completude cristão de verdade. Porque a Bíblia vai nos mostrar de forma clara. Por gentileza, irmã, coloca aqui Mateus 7, versículo 1 e 2, para a gente entender melhor. Nós não temos o direito de julgar ninguém. Como é que diz aí? Não julgueis para não ser julgado. Versículo 2: pois com critério que julgares, sereis julgados, e com a medida com que tiveres medido, vós vos medireis também. Portanto, Jesus Cristo olha para mim e para você e diz que nós não temos o direito de julgar ninguém. Mas os falsos profetas é algo comum no nosso meio, na igreja contemporânea hoje. A gente vê que o Evangelho ele ganha uma proporção muito grande no século XX para o século XXI. Muitas igrejas são abertas, muitas igrejas são fundadas, e grandes movimentos alcançam muitas pessoas. Como é que a gente vai saber quem é e quem não é? Que medida nós vamos fazer? Como? Nós vamos ver hoje igrejas que na realidade os seus eventos eles fazem por malotes. Você tem que correr e comprar se você quiser participar do evento. Já viram isso? Isso acontece aqui. Não é do outro lado, é aqui em Fortaleza. Você tem que comprar o primeiro lote que é mais barato, se comprar o segundo lote é mais caro. Quer dizer, a gente vê que na realidade ela ganha uma outra proporção para uma igreja. Você vai dizer para mim: não, mas irmão Rodrigo, mas é porque tem gastos. Será que é por isso mesmo? Será que nós estamos interessados simplesmente em cobrir os nossos gastos? Ou estamos interessados em fazer um bom caixa na nossa igreja? Nós temos que aprender a olhar e ter um olhar clínico de quem é e quem não é. No reino não existe em cima do muro. E agora eu dou um gancho aqui para você: quem fica em cima do muro é covarde. Glória. Eu e você somos chamados a andar no caminho estreito, no caminho apertado. Jesus Cristo de maneira nenhuma aconselhou ninguém a entrar pela porta larga. Muito pelo contrário, ele mostrou para onde a porta larga sempre levou. E ele continua o seu discurso. E ele vai dizer para mim e para você de forma clara que nós vamos conhecer a árvore pelos seus frutos. O que se produz? Aí novamente vem a pergunta: como a gente vai julgar se a própria Bíblia não nos permite julgar? Quem é quem aqui dentro, queridos? Quem é quem aqui dentro, queridos? Ao meu ver, com o meu olho carnal, eu acho que todo mundo aqui é crente. Mas só quem pode falar isso de forma precisa é o próprio Deus, na pessoa do Espírito Santo, para discernir quem é quem. Mas nós estamos todos no mesmo barco. Mas não somos obrigatoriamente sermos todos cristãos. Vocês concordam comigo, sim ou não? Sim. Óbvio. Mas, se a gente for observar, a gente tem que começar a ver e atentar por aquilo que se está produzindo. É aquilo que se está se produzindo. Porque se você conhece a árvore, o fruto. Eu não sei se vocês já observaram, existem algumas árvores que são bonitas, formosas, mas que não produzem nada. Não é verdade? Assim também tem crente que é bonitão, formosão, mas ó, zero, produção zero. Travado, mirrado mesmo. Mas o mais agravante de tudo isso é quando você traz um trabalho que é um desserviço ao reino. O que é o desserviço ao reino?
é quando você não procura somar, é quando você não faz a coisa como é para ser, é quando você frequenta, mas você ao invés de ver e olhar com um olhar de misericórdia, você sempre tem uma crítica. Isso é um desserviço à igreja, ao reino dos céus. Mas, presbítero, existe isso dentro da igreja? Aí eu digo para você, sabe de nada é o seguinte: a palavra começa a se estreitar, porque Cristo começa mostrando os líderes, a liderança religiosa do Evangelho hoje. Mas se nós formos tomar para as nossas vidas, quem somos nós realmente dentro da igreja? Que função, que papel nós temos? Para que Ele nos chamou? Qual é o serviço que nós temos prestado como homens e mulheres de Deus? Você pode chegar para mim. Uma vez eu vi o Matheus mandar todo mundo baixar a cabeça para ele beber água, eu tive coragem, vontade de fazer isso, mas não tenho coragem. Para que Ele me chamou? Para que Ele chamou você? Hoje, a gente se junta como igreja para celebrar uma ordenança deixada por Ele. O apóstolo Paulo, ele faz algumas advertências à igreja de Corinto. Para quem não sabe, a igreja de Corinto é uma igreja da Ásia Menor e é a igreja que mais deu trabalho ao apóstolo. Você vai ver que dentro da igreja que vai estudar de forma sistemática, a igreja de Corinto, Paulo escreve 4 cartas à igreja de Corinto. 2 cartas extraveiras e 2 a gente tem hoje comum. Mas havia muita divergência e Paulo estabelece algumas regras para esse momento. De quê? De uma autoavaliação. Nós deveríamos nos examinar, nós deveríamos olhar para dentro de nós mesmos, nós deveríamos nos enxergar para ver se realmente de fato estamos aptos a nos aproximar dessa mesa. Aí você pode chegar para mim, mas presbítero, você está levando um negócio muito a sério. É mais que sério isso aqui. Para mim isso aqui é questão de vida, de se manter de pé. O apóstolo Paulo diz que aquele que come e bebe de forma indigna, come e bebe para a sua própria condenação. Quem somos nós? A árvore será reconhecida pelos seus frutos. Jesus Cristo olhava e via de forma clara. Ele tinha bagagem suficiente para olhar para uma pessoa e dizer quem essa pessoa era, mas nós não temos. É por isso que nós julgamos as pessoas com tanta facilidade, mas esse direito não nos é dado de julgar ninguém. Ninguém foi chamado aqui para julgar ninguém, muito pelo contrário, nós somos chamados a interceder pela vida daqueles que a gente vê que não estão bem. Como é agora que eu vou fazer para saber? Eu posso dividir os crentes. Existem algumas classes de crente dentro da igreja. Eu não sei se vocês sabem, no século XVI existia o movimento do século XVI, do século XVII, da igreja presbiteriana. Quando a igreja anglicana começa o seu movimento com muita força, os rapazes chamavam os puritanos. O movimento dos puritanos era o movimento daqueles que eram ortodoxos, eles guardavam a doutrina com muita veemência. E ele agora cria o tipo de crente, o crente temporal. Quem é o crente temporal? O crente temporal é aquele que veio para a igreja, ouviu a mensagem do Evangelho, se encantou com a mensagem do Evangelho, foi passada do mar para os novos convertidos, se batizou com o pastor Enoque, depois de algum tempo entrou no ministério, se decepcionou-se e foi-se embora. Conhece alguém assim? Eu conheço um bocado. Crentes temporais, crentes que não têm firmeza, que não entenderam o seu chamado, homens e mulheres que ouviram a palavra, gostaram da palavra, ficaram na palavra, mas por algum momento da sua vida deixaram o mundo. Aí a gente olha, e eu já vi diversas pessoas chegarem para mim e dizer assim: eu conheço gente que nem da igreja é, e é melhor do que muitos crentes. Já viu esse tipo de discurso? Eu conheço pessoas, eu, Rodrigo, vos falo, eu conheço homens que eu fico pensando, falta só levantar a mão. O cara é crente, tem atitude de crente, tem cheiro de crente, se veste como crente, fala como crente,
mas não confessa Jesus não. Você sabe qual é o nome dessa classe? O ímpio. Ele é bom, mas ele é ímpio. Porque ele só vai deixar de ser ímpio quando ele crer e confessar Jesus. Caso contrário, é ímpio. Existe mais classe de crentes que não ligam de absolutamente para nada. E assim a gente vê que na realidade na igreja existe de tudo. A gente vê de tudo. Mas qual é o grande problema que fica para mim e para você? Que nós não estamos aqui para olhar para a vida alheia. Nós estamos aqui para cuidar da nossa vida espiritual. Muitas vezes eu vejo as pessoas chegarem para mim e dizer assim: presbítero, o culto hoje não foi legal. Lógico, você não cultuou, porque se você tivesse cultuado tinha sido ótimo. A grande pergunta que fica para mim e para você, diante de tudo isso, como é que a gente vai saber quem são os crentes e quem não são? O Sermão do Monte vai falar isso. Onde é que o Sermão do Monte vai falar isso, meu Rodrigo? Quando a gente olha para o discurso de Jesus, no capítulo 5 do Evangelho escrito por Mateus, ele vai dizer o seguinte, a partir do verso 3: bem-aventurados os pobres de espírito, porque dele é o reino dos céus. Bem-aventurados os que choram, porque eles serão consolados. Bem-aventurados os mansos, porque herdarão a terra. Bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, porque eles serão fartos. Bem-aventurados os misericordiosos, porque alcançarão a misericórdia. Bem-aventurados os limpos de coração, porque eles verão a Deus. Bem-aventurados os pacificadores, porque eles serão chamados filhos de Deus. Bem-aventurados os que sofrem por causa da justiça, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados sois vós, quando vos injuriarem e perseguiram, e mentindo disserem todo mal contra vós por minha causa. Exultai e alegrai, porque é grande o vosso galardão nos céus, porque assim perseguiram os profetas que foram antes de vós. Essa é a característica de um crente. É ali que a gente vai discernir quem é e quem não é. Quando ele consegue exercer isso na vida dele, dentro da comunidade. Eu conheço homens crentes, mas que se você pisar no pé dele, o velho homem nasce na mesma hora. E a pergunta que fica para mim e para você é: quem somos de fato? Vocês têm dificuldade de ser cristão aqui dentro da igreja? Eu não. Aqui dentro todo mundo chama de irmão. Nem quem é crente. Já observaram? Tem pessoas que não é cristão aqui dentro e a gente chama de irmão. Por quê? Porque aqui é um lugar de irmãos e de irmãs, para você não se sentir excluído. Na verdade, que a linguagem é essa que se usa, certo? Mas a gente vai conhecer quem é quem através do dia a dia, porque não é o discurso. Queridos, eu não tenho dificuldade em fazer um discurso, não tenho. Mas eu tenho dificuldade em viver o discurso que eu prego, eu tenho. E muito dificuldade. Você sabe por quê? Porque falar é fácil, fazer é mais difícil. Hoje, a reflexão que eu trago para você é a seguinte: que fruto você tem produzido? Que fruto eu tenho produzido na minha vida? Observem, muitos de nós nos damos ao desprazer de achar que ser crente é tempo de serviço. Não, rapaz, sabe isso aí. Já observaram? Que quanto mais velho de ser crente a gente se torna, muitas vezes a gente se torna mais turrão, mais duro, mais inflexível, porque a gente se sente em uma escala mais espiritual, como que tivesse nível de espiritualidade, não no nível mais elevado. Não chego perto não. Eu não sei se vocês sabem, mas João, quando ele tem a visão na ilha de Patmos, quando Jesus Cristo fala com João, se referindo à igreja de Éfeso, ele vai dizer o seguinte: ó, lembra aonde tu caíste e volta à prática do teu primeiro amor.
Eu observo uma igreja que era presente no trabalho, na obra, que fazia as coisas, mas esquecia o primordial de viver em intensidade o seu primeiro amor. Já observaram que hoje uma das coisas que eu acho mais bonito num crente, num cristão, numa pessoa que se converte, sabe o que é? É a capacidade que ela tem de se aquebrantar na presença de Deus. Observe se o que eu estou falando não é verdade. O novo convertido facilmente ele chora. Por quê? Porque ele está vivendo um primeiro amor de forma intensa. A emoção dele está à flor da pele. Não é à toa que o evangelista João vai dizer isso. Lembra-te de onde tu caíste. Por quê? Porque não é necessariamente a gente se ativa, a gente está atento, a gente está fazendo. Quando a gente perde essa comunhão, e os nossos frutos não serão mais os mesmos. Não adianta se enganar. Aqui não é tempo de serviço, não. Eu estou aqui desde o começo. E eu não me acho melhor do que ninguém, muito pelo contrário. Quanto mais eu leio, mais eu pesquiso, mais eu vejo que eu estou longe do negócio. Mais eu vejo que eu preciso me converter mesmo. Mais eu percebo que eu preciso melhorar, porque eu fui chamado para viver em novidade de vida. Oh, glória. Eu não faço uma avaliação de você, não, eu faço uma avaliação minha. Quando eu estudo as Escrituras, eu estudo olhando para mim. Como é que eu estou? Preciso melhorar muito, pastor. Eu ainda preciso melhorar muito. Eu ainda estou longe daquilo que eu sonhei na minha vida. Mas eu não desisto. E eu não me envergonho. Aqui, quem prega, passa pelo mesmo crivo. Todo mundo aqui está igual, a escala é a mesma para todos. Nós todos estamos no mesmo barco. Ninguém aqui é melhor do que ninguém. O processo da salvação que se desencadeia, da santificação, é diário. É todos os dias. Observe. Hoje o dia pode ser uma maravilha, mas você tem que estar preparado. Por quê? Porque amanhã não pode ser um bom dia para você. Aí eu pergunto para você, como é que você reage? As pessoas estão lá fora esperando de mim, de você, frutos. Frutos de quê? De um cristão. Produzir isso para as pessoas. Para que as pessoas possam entender realmente que nós nos encontramos com Cristo. Observem se o que eu estou falando para você, você não vive isso na íntegra. Quem está perto de você está olhando para você e vê em você se realmente você é ou se você não é. Através de quê? Da sua conduta, não é por aquilo que você fala, é pelos seus posicionamentos. Nós temos que ter posicionamento de cristão. Existe uma coisa mais difícil hoje, é de se existir misericórdia. Já observaram? Vocês sabiam que tem crentes que estão dentro da igreja, muitas vezes tem até carro, mas compra fiado e não paga. Estou brincando, não, estou falando sério. Compra sabendo que não vai pagar, mas compra. E as pessoas estão tudo aos holofotes na cidade, gente. Olha aí, passei crente desse jeito aí. Já ouviram esse discurso? Passei crente desse jeito aí, ó, tô fora. Eu queria dizer para você, vai ter uma prestação de conta. Vai ter uma prestação de conta. Deus vai nos chamar diante do tribunal. Paulo escrevendo aos Coríntios, na segunda carta ele vai falar isso. Importa que compareçamos diante do tribunal de Cristo para prestar contas. Crente fofoqueiro. Será que existe? Sim ou não? Sim. Meu Deus, eu pensei que era só eu que achava isso. Vocês sabiam que a Bíblia proíbe fofoca? Fofoca é vício, assim como fumar. Só que a gente não tem, pecado é fumar, mas fofocar não é pecado. É pecado, é fruto.
aquilo que a gente está produzindo. Tem ambição nas coisas alheias. Não poder ver ninguém ter nada. Essa internet é uma coisa do diabo. Por quê? Porque eu quero ver as dores dos outros e eu quero ser também. E você fica desejando o que é dos outros. Por quê? Porque você está vindo. Já observaram? Na nossa época não tinha isso, eu não tinha esse pecado. Por quê? Porque tinha internet, eu não sabia da vida de ninguém para você. Nós vamos ser reconhecidos aonde a gente estiver por aquilo que a gente produz. Não pense que você está lá no seu emprego e o seu patrão não sabe que você é cristão, porque ele sabe. Porque toda oportunidade que você tem, você diz que você é cristão, muito embora o seu testemunho não seja tipo cristão, mas você fala que é cristão. Porque ser cristão não é falar, ser cristão é se posicionar como cristão. Ninguém precisa andar dizendo que é crente, não. Eu sou de uma geração, não precisa, quando eu falo assim, eu me imagino por 500 anos. Não sou tão velho, mas eu sou de um tempo que facilmente se descobria quem era crente e quem não era. Você sabe por quê? Porque os crentes não se vestiam de qualquer forma. Sou filho de uma igreja em que pregar de calça jeans eu estava desviado. A Assembleia de Deus não aceitava isso na minha época. Se eu viesse aqui com esse look, né? É look, não, né? Com esse look, eles não deixavam, não. Mas aí o tempo foi passando, as pessoas foram caindo na mesmice, a pegar nada a ver. A gente pode se vestir de qualquer jeito e a gente vai para a igreja, porque o que ele quer é o coração, ele quer, entendeu? Nas fogueiras, não é assim que a gente fala. Mas eu queria dizer para vocês que o que me faz ser cristão não são as minhas indumentas, são a maneira de como eu me posiciono diante das dificuldades da minha vida. O verdadeiro cristão, o verdadeiro homem que se encontrou com Deus, a verdadeira mulher que tem Deus no seu coração, todas as vezes que ela vai reagir a alguma coisa, ela olha como Cristo reagia, para que ela possa reagir também. Ela deixa de lado a velha natureza, a natureza pecaminosa, a natureza perversa. Queridos, ninguém aqui é melhor do que ninguém, nós somos mau e perverso. Paulo escrevendo aos Romanos, ele diz que Deus olhou do mais alto dos céus e viu que não tinha nenhum justo, nenhum sequer. Todos nós somos os mesmos, das mesmas formas. Na nossa sala aqui a gente estava discutindo sobre isso e a gente falou que os pecados, desde o começo do mundo, sempre são os mesmos, muda só as roupagens. O nosso Jesus nos advertiu de falsos profetas e nos mostrou que era necessário ter frutos. Para quê? Para que as pessoas nos conhecessem. Mas, irmão Rodrigo, eu não consigo viver o Sermão do Monte. Eu não consigo viver as bem-aventuranças. Eu não consigo ser um pacificador. Eu não sou manso. Dentro da psicologia, existe um temperamento, um funcionamento chamado colère sanguínea. Colère sanguínea é aquele que o nervo é a flor da pele. Qualquer coisa ardia como de volta. Aí tem o fleumático. O fleumático é aquele mais tranquilão, sabe? E existem as maneiras, os comportamentos que nós já nascemos com isso. É verdade. Mas a partir do momento que nós nos encontramos com Jesus, sem mudar na nossa vida. Eu sei que tem algumas coisas na nossa vida que não mudam de uma hora para outra. Tem algumas coisas que a gente consegue mudar e mudar rápido, mas tem algumas coisas que a gente não consegue mudar. E a gente sabe qual é o nosso ponto fraco, como você também sabe onde é a sua fraqueza. Não brinque com a sua fraqueza, porque Tiago vai dizer que nós caímos nas nossas fraquezas. Não brinque. Assuma que você é limitado, que você precisa melhorar e que você precisa produzir bons frutos para que eu possa ser um cidadão que vai herdar o reino dos céus. Jesus Cristo olha e diz: é necessário produzir bons frutos, é necessário que eu e você desenvolva as bem-aventuranças. É necessário que a gente seja um promotor da paz. Aonde a gente estiver, a paz tem que se estabelecer. Eu não estou aqui para puxar a orelha de ninguém, eu estou aqui para lhe advertir. A igreja contemporânea deixou de lado
os discursos de condenação, nós temos deixado de pregar o inferno na vida daqueles que não obedecem a Deus. Nós temos procurado trazer uma mensagem de massagem, de alegria, de autoajuda. A igreja do Senhor Jesus não é centro de autoajuda para promover ninguém. A igreja do Senhor Jesus é um lugar de reflexão. Quem eu sou? Qual é a minha missão? Para que foi que Ele me chamou? Eu preciso entender quem eu sou para que eu possa desenvolver um cristianismo saudável. Você sabe qual é o grande problema do bom ímpio? É que ele não vai para o céu. Eu lhe provo biblicamente que o bom ímpio não vai para o céu. Você pode fazer filantropia, o que você quiser. Se não for confessando Jesus, você não vai para o céu. Você pode até entrar para gerações de pessoas como exemplo de homem, mas os céus é para quem confessa Cristo, e quem não confessar não entra. Porque Ele disse em João: eu sou a porta, só entra se for por Ele, sem Ele não se entra. Quem não entrar por Ele é ladrão e salteador. Precisamos mais do que nunca essa noite refletir quem somos de fato. O que a gente tem produzido? Porque o Espírito Santo que conosco habita, eu acho isso tremendo. Jesus Cristo era o cara. Não se turbe o vosso coração. Se me faz memória, no capítulo 16 de João. Não se turbe o vosso coração. Crê em Deus, crê também em mim, pois na casa de meu pai há muitas moradas. Se não fosse assim, eu vou ter dito, eu vou para o pai, mas vou preparar lugar, e quando eu voltar, eu vou levar vocês. E Ele mandou para que ficasse com nós um ser chamado Espírito Santo. Esse ser chamado Espírito Santo, o apóstolo Paulo diz que ele chora do nosso lado, ele se entristece com a gente, mas ele não nos abandona. Nós é quem abandonamos o Espírito Santo. E uma das evidências que nós temos de um homem cheio do Espírito Santo, lá em Gálatas, bota aqui, irmãos, por favor, Gálatas 5, versos 25, me fala a memória. A partir do versos 18 ele vai falar dos frutos da carne. Gálatas 5, versos 18, por favor. Mas se sois guiados pelo Espírito, não estáis sobre a lei. Versos 17. Ora, as obras da carne são conhecidas e são prostituição, impureza, lascívia, idolatria, feitiçaria, inimizade, porfia, ciúmes, ira, discórdia, dissensão, facções, invejas, bebedices, glutonarias, coisas semelhantes a essa, a respeito das quais eu vos declaro, já não outrora vós vos preveni que não herdarão o reino de Deus, os que tais coisas praticam. Não fofoque não fala da vida alheia, deixa a vida dos outros irmãos. Agora vamos lá para o verso 22. Mas o fruto singular é um fruto. O fruto do Espírito é amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio. Contra essas coisas não existe lei. Um homem e uma mulher que se encontrou com Jesus, ele tem que produzir em primeiro lugar na sua vida amor. Por que o amor é o primeiro? Porque a marca de Jesus é amor. João capítulo 3, versos 16: por amar Deus o mundo, Ele enviou o seu Filho unigênito para todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Tudo é por amor. Se nós não exercermos amor, nós não estamos nele. Olha o fruto. Qual é o fruto? Bota
aqui, por favor, moça. Outro jogo, Alegria. verso 22, que me fala agora, do de Gálatas. Primeiro pregador. Alegria. Vocês sabiam que nós éramos para ser o povo mais feliz da terra? Vocês não acreditam nisso, mas era para a gente ser. Você sabe por quê? Porque Ele nos escolheu. Isso era para gerar alegria no nosso coração. E saber que nós fomos escolhidos separados. Ele nos escolheu. Não foi você que escolheu Jesus, não. Você simplesmente foi convencido pela loucura da pregação do Evangelho e se curvou diante da mensagem e entendeu que Ele está te chamando. E eu fico pensando, você conhece algum crente moribundo, sim ou não? Eu vi um sim muito tímido. Vocês conhecem algum crente moribundo, sim ou não? A casa está pegando fogo, mas o homem que acredita em Deus, ele está feliz porque ele sabe para onde ele vai. Você sabe qual é o problema? São os falsos pastores que nos doutrinam e mostram para mim e para você que nós temos de Deus exigir alguma coisa. É mentira, não é bíblico, nós não podemos exigir nada de Deus. Nós temos que ser gratos por tudo aquilo que temos, porque o que temos foi Ele que nos deu. Se Ele não deu mais, é porque a gente ainda não está preparado para gerenciar o que a gente tem pedido. Eu sirvo um Deus e apresento a vocês um Deus que cuida de cada um de nós, de mim e de você. E Ele fala com a gente aqui não quer ouvir a voz dEle. Ele tem falado com você. Ele mostra quando a gente está errado. Vocês sabiam que quando a gente fere a santidade de Deus e a gente entende isso, a gente não consegue nem sequer dormir. Se a gente dorme, a gente sonha com aquilo que a gente fez de errado. Você sabe por que o Espírito Santo faz isso com a gente? Para a gente se retratar, pedir perdão pelos erros que a gente comete. Eu acho que uma das coisas mais difíceis de um crente hoje é pedir perdão. Você sabe por quê? Porque pedir perdão não é só um abrir de boca, não. Me perdoa, não. Pedir perdão é atitude. Eu conheço pessoas que ferem as outras e vão lá e dizem assim: me perdoa, mas é perceptível que não é verdadeiro o pedido de perdão, porque o verdadeiro pedido de perdão traz arrependimento, e o arrependimento traz mudança na vida das pessoas. Ninguém aqui está isento de errar. Nós estamos tudo no mesmo barco. Podemos errar, podemos, mas a capacidade de se retratar não é para todos. A capacidade de se retratar é só para aqueles que se conhecem de fato. Porque existem homens que já estão na sua terceira idade, mas ainda não têm uma alta avaliação de quem ele é realmente. Nós precisamos aprender a nos conhecer de fato, para que a gente possa exercer um cristianismo sadio na nossa comunidade, na nossa casa, no nosso emprego, na nossa faculdade, aonde a gente estiver. É necessário um autoconhecimento de nós mesmos, é necessário nós saber quem nós somos. Como é que você sabe que você não sabe quem você é? Porque você se irrita com aquilo que as pessoas falam de você. Porque quem se conhece não se irrita com crítica. Amados, hoje à tarde eu estive pregando isso para um rapaz. Na terra nunca pisou ninguém semelhante a Jesus e mataram ele. E o cara ainda me disse assim: escolheram o ladrão. E esse rapaz está sabendo muito bem. E é verdade. Ninguém agrada a todo mundo. Bote isso na sua cabeça. Pare de querer ser bom para todo mundo, que isso não é uma qualidade, isso é um defeito. Faça o que precisa ser feito. Haja como precisa que seja feitas as coisas. O que a Bíblia diz? Que posicionamento eu posso tomar? Eu não posso me exceder. Eu preciso mostrar frutos. Fruto é uma evidência de Espírito Santo.
Eu fico olhando para o Evangelho hoje, eu fico pensando. A gente vê alguns movimentos evangélicos se levantarem trabalhando em alguns segmentos. Eu não sei se vocês observam isso, mas eu observo. Existe igrejas hoje só para trabalhar com jovens. Vocês já viram? Segmentos que são especificamente para trabalhar com jovens. Existem segmentos justamente para trabalhar com adultos. E eu confesso para vocês que eu paro e faço uma avaliação. Por que dividir o corpo? A igreja do Senhor Jesus Cristo, ela abriga a criança, a Heloísa, ela abriga o maior, ela abriga o outro, ela abriga todo mundo, ela não é facelada. Nós temos que trabalhar como família. Por quê? Porque eu venho para a igreja evangélica Ebenezer e meu filho vai para uma igreja de jovens. Alguém está errado nesse negócio. Glória a Deus porque eles estão trabalhando, mas onde é que está o problema? Está em nós, na falta de aceitação, na falta de flexibilidade e na falta de uma mensagem coerente nas Escrituras. Eu fico muito feliz quando eu olho para a igreja evangélica Ebenezer e eu vejo esse avivamento dentro da adolescência. Confesso para vocês, eu olho assim, seu pai não se lembrou da igreja do novo, da Ebenezer, porque eu só presenciava isso na Avenida A, quando eu vi uma classe de jovens, com 62 jovens, e o Marcos sem ter condições de dar aula, porque era gente demais. Aí agora eu vejo que esses jovens, uma boa parte se casou, outra parte se desviou, está no meio do mundo, mas graças a Deus ainda existe alguns remanescentes dentro da comunidade, daqueles filhos que foram colhidos. E eu rogo a Deus que quando eu estiver com os meus 70 anos, se é que eu estiver junto com vocês, que eu não sei, aliás, ninguém sabe, né? A gente não sabe o nome. A gente tem tanto medo da morte. Você sabe por que a gente tem medo da morte? Eu conheço um crente que tem tanto medo de morrer, mas tem tanto medo de morrer que ele é capaz de fazer qualquer coisa para não morrer. Você sabe por que a gente tem tanto medo de morrer? Porque a gente não tem certeza para onde a gente vai. Porque quem tem certeza para onde vai não tem medo de morrer. E a sua vaga está garantida. Não, mas vão chorar. Olha só. O pensamento, não, mas se eu morrer agora eles vão chorar muito. Vai resolver alguma coisa para você? Como diz Mário Sérgio Cortella, morrer é ser esquecido. Isso é morrer. Daqui a 20 anos, se lembraram, o presbítero Rodrigo falava demais, mas era tipo, se lembrou que eu vivo, estou na mente, não morri. O apóstolo São Paulo, já se perguntaram por que a Bíblia, Atos dos Apóstolos, não relata a morte do apóstolo? Já observaram isso? Fala de Tiago, que foi decapitado, mas não fala do apóstolo. Por quê? Porque Paulo não morreu, Paulo se eterniza nas nossas mentes, é o cara que fez o Evangelho vir até nós. Isso é. Agora sim, quem é que fala de Judas? Judas está morto. Eu não vejo ninguém nem sequer pregar que Judas está perseguido. Fraco só porque entregou Jesus. Observe se o que eu estou falando não é verdade. Vocês conhecem alguma criança por aí chamada Caim? Eu nunca vi, com 52 anos de idade. Por quê? Porque Caim matou o irmão dele. Observe se o que eu estou falando não é verdade. Mas eu vejo vários Enoques, porque Enoque andou com Deus, Enoque foi ter com Deus. Observe. Até nisso a gente não percebe. Queridos e queridas, hoje é dia de você olhar para você mesmo e dizer o que eu estou desenvolvendo no meio no qual eu estou inserido, que fruto eu tenho produzido, o que eu tenho tatuado no coração das pessoas que estão perto de mim. Vão chorar de tristeza ou vão chorar de alívio? Só para a gente entender melhor, presbítero da igreja, ativamente trabalhando, estou falando sobre presbítero, porque estou todo olhando para mim, o diácono da igreja, fervoroso dentro da igreja,
morreu. Na hora da celebração do culto, da presença dele, o pastor chamou os obreiros dele tudinho e disse assim: quem tem fé aqui? Vamos pensar em perguntar esse homem de obreiro para todo mundo. Vamos fazer uma oração aqui para ele levantar. A mulher dele chegou no ouvido e disse assim: se ele se levantar, o senhor leva para a sua casa. Lá em casa eu não quero ir. A gente acha graça, né? Mas eu queria dizer para vocês que isso é para a gente refletir naquilo que a gente tem produzido. Quem somos realmente? Que falta a gente vai fazer se um dia a gente partir? E a única maneira de deixar saudade é quando a gente deixa fruto. A única forma que você tem de marcar a vida das pessoas que estão perto de você é por aquilo que você produz. E quando você produz, não olhando para você mesmo, mas você produz olhando para Jesus, fazendo aquilo que Jesus deveria ter feito. E as pessoas veem que na realidade você não está trabalhando em prol de si, porque o Evangelho ele é altruísta, ele não é egoísta. A gente pensa tanto em nós mesmos, a gente só olha para nós, a gente só quer saber de nós. Saiba disso, que isso não é uma posição de um crente, de um cristão. Um cristão se sensibiliza com a situação dos outros. Eu preciso ilustrar para você compreender que você tem uma missão aqui nesse lugar. Você precisa desenvolver o seu ministério como cristão, aonde você está inserido. Os seus vizinhos têm que saber que você é cristão, não é porque você anda falando ou anda ouvindo música da Cassiana ou qualquer outra casa por aí, não. É por aquilo que você produz, a maneira de como você trata os seus semelhantes. A gente vai saber a nossa escala espiritual, como é que a gente está quando as pessoas nos procuram. Porque o mundo quer isso, o mundo quer palavra, o mundo quer oração, mas o mundo só procura quem de fato está na brecha, como diz os nossos irmãos pentecostais. Ser cristão não é simplesmente fazer parte de um rol de membro da igreja, não, meu amado. Não é só isso, é bem mais. Ser cristão é tentar materializar a pessoa de Cristo nas nossas vidas. Viver o Evangelho autêntico, onde a gente está sem palavras, de boca fechada, mas com testemunhos. O mundo está perdido, se não for a igreja, somos nós, somos eu, somos você, é você, nós somos os representantes. Foi para isso que ele escolheu a gente. É para que a gente possa produzir algo. E a pergunta que fica para mim e para você, já finalizando a mensagem: o que você tem produzido? Quais são os seus frutos? O que você tem produzido? O que as pessoas veem você quando olham para você? Não é um simples cargo de igreja, de ser presbítero, não. Porque isso aqui não é título, isso aqui é trabalho. Presbítero é trabalho, diaconato é trabalho, ser líder é trabalho, pastorado é trabalho. Não é título, ninguém tem título aqui não. Nós estamos aqui para exercer o cristianismo simples, mas autêntico, que contagia as pessoas, que faz com que as pessoas se sintam bem. Você já observou que tem pessoas que Deus chama para que as pessoas estejam perto dela. Ela tem alguma coisa de diferente, querido. E essa coisa chama-se Espírito Santo. O que a gente está fazendo? Jesus Cristo vai dizer naquele dia, muitos vão dizer: Senhor, no teu nome, foi no teu nome que eu profetizei, foi no teu nome, Senhor, foi no teu nome que eu preguei, eles se converteram, foi no teu nome, foi no teu nome, Senhor, que eu botei a mão na cabeça dele, ele foi curado, foi no teu nome. E ele vai olhar para mim e vai dizer: afasta de mim, que eu não te conheço. Isso serve também para você como uma reflexão nas nossas vidas hoje, queridos. Não adianta tentar ser bonzinho e mostrar às pessoas que nós somos bonzinhos, não. As pessoas não precisam saber que nós somos bonzinhos, não. Nós temos que ser cristãos. Nós temos que sair dessa nossa autojustiça. Por favor, irmãozinho, coloca aqui Isaías 64, verso 6 para mim, por favor. Eu quero finalizar com esse versículo do profeta Isaías. Isaías 64, verso 6.
Mas todos nós somos como o imundo, e todas as nossas justiças são como traços de imundícia. Todos nós murchamos como a folha, as nossas iniquidades como um vento nos arrebatam. A justiça humana, ela é como pano de prato na visão divina. Saia da autojustiça. Saia desse de achar que você é melhor do que os outros. Produza frutos, assim como João Batista olhou para aqueles fariseus. O que ele vai dizer? O João Batista olhou para os fariseus: quem vos ensinou a fugir da ilha vindoura? Produzi, pois, vós frutos dignos de arrependimento, e não tenhais por vós como o pai Abraão, porque dessas pedras Deus levantará filhos a Abraão. Não adianta ser auto-justificado, nós não nos auto-justificamos. Quem nos justifica é Jesus. A salvação é dele, vem dele, é por ele e para ele. Foi ele quem pagou o preço por mim e por você. Aí você pode dizer: mas como é que pode? Eu orei e o espírito imundo saiu. Deus usa até a jumenta quando Ele quer usar. Deus faz o que quer na hora que Ele quer, como Ele deseja. Nós somos, como diz Jeremias no capítulo 18, nós somos como o barro na mão do oleiro, e Ele nos molda como Ele quer. Quando a gente não quer nada, o que Ele faz? Ele nos quebra e nos refaz de novo. Se você está quebrado, não fique triste, o poder está trabalhando. Deus não desampara. A gente tem que sair daqui essa noite sabendo que a gente vai se aproximar dessa mesa, que a gente vai fazer parte dessa comunhão com os irmãos. E que nós somos chamados a viver em santidade e novidade de vida. Não posso eu me deixar levar pela auto-justificativa. Não sou eu que me justifico. Quem me justifica é Jesus. E a pergunta que eu vos faço essa noite, que eu tinha a minha autorização só até 8 minutos. Faço até 8 minutos. A pergunta que eu vos faço essa noite: que fruto a gente deve produzir? O que a gente tem feito? É tão legal estar aqui dentro, na verdade. É tão bom cantar, é tão bom levantar as mãos, é tão bom receber oração. Mas Deus te chamou para ser canal, para levar essa mensagem. Aí você pode chegar para mim e dizer assim: mas irmão Rodrigo, eu não sei falar. Tinha um rapaz no século, eu sempre falo memória, no século XII, no século III, chamado Francisco de Assis. E hoje o PND é ele como santo, mas na verdade foi um exemplo de homem católico. Eu não sei se ele era bom, eu não posso ter essa oportunidade de falar isso. Ele era católico e ele morreu. E ele fala uma coisa muito legal nos livros dele. Uma das frases mais tremendas de Francisco de Assis que eu acho é essa: vai pregar? Vá. Se for necessário, use palavras. A verdadeira pregação está nos posicionamentos, nas atitudes, na maneira de andar, de se portar e de reagir, de agir e de reagir. Você vai sair daqui essa noite sabendo que Deus lhe chamou para que você venha produzir frutos. Se o seu fruto é bom, depende de você. Se o seu fruto é mau, também vai depender de você. Mas vai haver um juízo. Amém. Deus te abençoe.